A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical, para nós darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no profeta Daniel. E hoje nós chegamos à lição de número 7. E a lição de número 7, ela tem como título Integridade em tempos de crise. E para essa lição eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 6 do profeta Daniel, tá? O nosso autor, ele dá alguns versos, do verso 3 ao 5, 10, 11, depois você pula para o 15, 16 e o verso 20. Mas eu vou fazer um pedido para você. Você que é um amante das Sagradas Letras, você que é um bom professor, você que é um estudioso da Palavra de Deus, leia todos os 28 versículos do capítulo 6 de Daniel. Eu tenho a mais absoluta certeza que você lendo, você vai ter uma ideia mais abrangente daquilo que Daniel quis passar para nós. E o nosso título, o nosso tema é Integridade em tempos de crise. Será que é possível alguém viver íntegro no meio de tanta sujeira? Será que é possível nós vivermos fielmente a Deus, sermos íntegros, sermos fiéis em um mundo onde a fidelidade é algo banalizado? É isso que o capítulo 6 ele vai nos mostrar, que Daniel ele foi íntegro em momentos de crise. Então o capítulo 6 de Daniel é um capítulo muito rico, e eu tenho a mais absoluta certeza que nós vamos aprender coisas belíssimas nessa aula, como nós estamos aprendendo nas aulas anteriores, e essa aula não será diferente. Então fica conosco até o final, que eu tenho a mais absoluta certeza que você vai sempre continuar aprendendo algo a mais da Palavra de Deus. Eu quero mandar um abraço para o pastor Luiz Bispo, tá? Lá do setor 11 de São Mateus, em São Paulo, tá? Ontem eu estive ministrando a Palavra de Deus ali naquela congregação. Que Deus realmente continue abençoando a tua vida. O nosso irmão Tarso, que nos recebeu assim carinhosamente, que o Eterno realmente continue lhe abençoando. Então a paz do Senhor para o nosso pastor Luiz Bispo, tá? Que ele já me acompanhava há algum tempo, inclusive aí até na igreja dele, uma irmã me acompanhava também. Ela me fez lembrar de uma lição, da lição 11, sobre as vestes sacerdotais, né? Então ela também estava nos acompanhando há algum tempo. Que Deus realmente continua lhe abençoando. Manda a paz do Senhor também para o pastor Gilson, tá? Lá de São José dos Campos, tá? Da igreja presbiteriana renovada, tá? Que o Eterno também continue lhe abençoando. Estive ministrando a palavra de Deus aí em São José, em São José dos Campos, na igreja presbiteriana renovada do meu amigo pastor Gilson. Que Deus continue lhe abençoando. Queridos, lição de número 7, a integridade em tempos de crise. A primeira coisa que nós temos que entender, o que é integridade? A integridade, ela vem de uma palavra, ela também está no grego, ela está no hebraico, tá? A ideia do hebraico é íntegro, do latim é integridade, mas a ideia básica é aquilo que é completo, aquilo que é totalmente preenchido. A palavra integridade dá a ideia de estado ou característica daquilo que está inteiro, que não tem falta de nada, que não sofreu diminuição do seu estado absoluto. A palavra integridade, ela dá também a ideia de vida completa, daquilo que funciona harmoniosamente. Integridade dá a ideia também, nos dá a ideia também de aquilo que não tem falta de nada e não precisa esconder e temer nada. Então integridade é aquilo que é cheio, é completo, aquilo que não falta nada. Então essa é a ideia de integridade. Integridade é a ausência daquilo que é a essência do ser humano.
E o capítulo 6 do livro de Daniel, ele vai nos ensinar muitas coisas, dentre as quais que é possível viver fiel diante de um mar de lama, aonde a corrupção é estátua, aonde a mentira triunfa sobre a verdade. O capítulo 6 de Daniel, ele vai nos ensinar que aonde todos estão contaminados pelo poder, pelo totalitarismo, pela inverdade, onde todos estão contaminados pela corrupção, pelo pecado, é possível sermos incontaminados com essas práticas. O capítulo 6, ele vai mostrar que nós não somos produtos do meio. O capítulo 6, ele vai deixar uma coisa bem clara para nós, que as pessoas não nos fazem, não são as pessoas que nos dirigem, não são as pessoas que determinam quem eu sou, é a palavra de Deus que determina quem eu sou e quem eu serei. O capítulo 6 de Daniel, ele vai deixar uma coisa muito bem clara: eu não preciso ser produto do meio em que eu estou vivendo. O capítulo 6 de Daniel, ele vai ter essa marca de que a integridade é a base da vida do ser humano. A integridade é o cerne da existência do ser humano. E a integridade me parece, não, talvez eu esteja errado, talvez vocês vão discordar de mim, mas me parece que a integridade, ela é uma virtude em extinção. Parece que as pessoas não são mais íntegras. Se o IBGE, que é o Instituto Brasileiro que faz as pesquisas geográficas e as estatísticas dentro do nosso país, se o IBGE colocasse a integridade na sua pauta de pesquisa, eu tenho a mais absoluta certeza que ele iria confirmar essa veracidade, de que a integridade é algo em extinção. A integridade é algo que está desaparecendo. Pessoas íntegras, pessoas sinceras, pessoas que não têm falta de nada, parece que é algo que está em extinção. Parece que é algo que daqui a algum tempo, se nós não reavermos essa virtude dentro do ser humano, ela vai desaparecer. Porque essa virtude, ela desapareceu na época de Noé. Essa virtude, ela desaparece em alguns momentos da sociedade. E parece que nós estamos vivendo uma sociedade onde a integridade é algo banalizado, é algo ridicularizado, é algo onde as pessoas elas entram em uma chacota. Por quê? Por serem íntegras, por ser verdadeiras, por ser honestas, por ser o quê? Verdadeiras. Parece que a mentira, ela triunfa. Parece que o engano, ele tem mais status, mais brilho do que o honesto. Então a integridade parece algo em extinção. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós estamos vivendo em um mundo onde estamos tendo uma crise de identidade. Isso em todos os segmentos da sociedade. Nós estamos vivendo uma crise de integridade. Nós somos bombardeados todos os dias pela nossa integridade. Pela nossa integridade. Nós somos bombardeados pela mídia. Nós somos bombardeados na empresa. Nós somos bombardeados na escola. Nós somos bombardeados junto com os amigos. Nós somos bombardeados dentro da nossa própria casa pela integridade. Nós somos bombardeados até dentro das nossas próprias comunidades cristãs na questão de integridade. A integridade, ela deve ser a alma do ser humano, deve ser a coisa que ele deve priorizar, é ser íntegro, é não ter falta de nada. E a crise então de identidade é uma coisa que nós estamos sofrendo, e isso é em todos os segmentos da sociedade. Por que nós estamos vivendo numa crise de identidade? Presta atenção, pois isso é o reflexo
de um conjunto de regras que adotamos como viáveis para o nosso comportamento na sociedade. Ou seja, existe um conjunto de regras, a sociedade vai montando conjunto de regras, e ela vai montando regras. E o que acontece? As regras que a sociedade monta, o que acontece? Eu vou pegando essas regras e eu monto um pacote para mim. E esse pacote de regras que eu montei, tá, passa a ser o que? O meu condutor, o meu guia, o meu aio. Aquilo que vai delimitar os meus passos, que vai delimitar as minhas ações. Então, dependendo daquilo que eu pego como verdade, ou como algo melhor para mim se viver no meio dessa sociedade, vai determinar a minha integridade, vai determinar o meu estilo de integridade. E essa integridade, então o que é integridade? É um conjunto de regras que eu pego para mim como sendo viável para mim viver diante de uma sociedade. E isso nós chamamos de integridade moral. Porque o que é moral? A moral é esse conjunto de regras que eu peguei e que vai determinar a minha conduta. Então a moral é a regra que eu pego e que eu faço isso virar praticidade, diferente de ética. Ética, por sua vez, é uma parte da filosofia que estuda a moral. Isto é, a ética reflete sobre as regras morais. A reflexão ética pode inclusive contestar as regras morais vigentes, entendendo-as, por exemplo, como ultrapassadas. Então, em resumo, ética é a regra, moral é a praticidade da regra. Então, aquilo que você pega no pacote de regras e você transforma em praticidade, isso se chama moral, é a moralidade. É por isso que alguém diz, aquele não é moral, aquele é imoral. Ou seja, porque a sua conduta não é compatível com aquilo que a sociedade delimitou como certo ou errado. Mas eu quero trazer uma coisa bem clara aqui. O nosso padrão ético e moral é a palavra de Deus. A Bíblia é o conjunto ético e é aqui onde eu pego aquilo que é padronizado para que eu possa viver de forma agradável diante de Deus e diante dos homens. Nem tudo aquilo que a sociedade diz que é viável, que é honesto, que é puro, é verdadeiro e é compatível com a palavra de Deus. Então isso nós temos que entender de uma forma assim muito bem clara, tá? Porque para nós o conjunto de regras verdadeira é a palavra de Deus. Então se eu ando conforme a palavra de Deus, eu me torno íntegro na minha moralidade, eu me torno íntegro diante de Deus e diante dos homens. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma grande crise de identidade. Nós estamos vivendo crise de identidade. A integridade, ela está ausente na escola, no namoro, no casamento, no comércio, na vida financeira, nas palavras, nos acordos firmados, nos palácios. E pasme os irmãos, pasme as irmãs, até dentro das próprias igrejas. A ausência de integridade está em todos os segmentos da vida. Hoje alunos não respeitam mais professores. Existem aqueles professores que não respeitam mais os alunos. Não existe mais integridade no namoro. A virgindade é algo banalizado até dentro das nossas igrejas. O casamento, ele virou uma banalização. Eu caso, se der certo, Deus, se não der certo, eu me divorcio, porque a Constituição do nosso país, ela favorece isso. Se eu não consigo viver com ela, eu vivo com outra. E a igreja está convivendo com isso.
Hoje nós estamos vivendo integridade, uma crise de integridade no comércio. Um comerciante fiel, ele é visto como um homem não aceitável dentro da propina. Um cristão que ele age fielmente, ele é uma ameaça para o cartel de propinas. Faz de conta que ele tem um posto de gasolina e vão montar um quartel nesse posto de gasolina para fazer o que? Para monopolizar o preço da gasolina. Mas esse irmão, ele não aceita isso. Esse irmão, ele não vai entrar nessa falcatrua toda. O que acontece? Ele é descriminalizado. Ele pode ser ameaçado de morte. Ele pode sofrer danos, pode não querer vender para ele com um preço mais acessível, pode manipular ele de alguma forma. Nós estamos vivendo uma crise de identidade no nosso país. E Jesus disse de uma forma muito bem clara, que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês: será que nós somos produto do meio? Houve um filósofo, John Locke, que ele dizia que nós somos produto do meio, nós somos reflexo de onde nós vivemos. Aí eu pergunto: será que você seria diferente se vivesse em outros lugares e em outras realidades? Será que você, que hoje vive na periferia e que algum tempo atrás teve contato com a criminalidade, com a prostituição, com o pecado, será que você seria diferente se vivesse em outros lugares? Se vivesse com os ricos, se vivesse na alta sociedade? Será que você, que nasceu num berço de ouro, com uma posse melhor, você seria diferente se você vivesse ou nascesse na periferia, numa comunidade? Nós vamos aprender, dentro da história de Daniel, no capítulo 6, que isso não é verdade. Eu não posso acreditar que uma pessoa é produto do meio. Por quê? Porque a história nos mostra que em meio à corrupção, existem pessoas que se mantêm íntegras. Então eu posso afirmar que o homem não é produto do meio, como pensava o filósofo John Locke. Não. Olha para a história de José. José no Egito, ele foi íntegro ao preferir a prisão do que a liberdade do pecado. Quando José foi contestado de assédio sexual contra a mulher de Potifar, ele preferiu a prisão do que a liberdade do pecado. Quem não se lembra do profeta Jeremias, que ele preferiu o quê? Que ele preferiu a prisão do que a popularidade. Ele era um profeta do juízo. Ele era um profeta renegado por toda a sua nação. Ele foi um profeta que acreditava que ele era antipatriota, que ele era contra o seu país, mas não. Ele preferiu a vontade de Deus. Ele preferiu ser impopular do que ser popular. Por quê? Porque ele preferiu a integridade. Ele não foi produto do meio. O meio não fez o que eles queriam que ele fosse. Ele foi aquilo que Deus disse quem ele seria. Você se lembra de João Batista? João Batista também não foi produto do meio. João Batista, que foi o grande precursor de Jesus, a Bíblia diz que ele foi íntegro. Ele preferiu perder a sua cabeça do que perder a honra de servir a Deus. Então nós não somos produtos do meio. Nós somos aquilo que Deus disse que nós seríamos, independente do meio aonde nós estamos vivendo. Querido, então nós não somos produtos do meio. Olha o que o nosso autor ele fala no tópico de número 1.
O tópico de número 1 fala: Daniel, um homem íntegro em um meio político corrupto. Aí você lê Daniel capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 6. Tá? Nesses 6 primeiros versos, o texto de Daniel vai deixar bem claro que Dário, agora ele é o novo rei, comandante do novo mundo. A Babilônia perdeu o seu poder, a Babilônia ela perde a sua força. Então nós temos Dário como uma das personagens desse trama agora que vai se desenrolar no capítulo 6. A Babilônia já tinha passado, e também o seu modelo de governo. Preste atenção nisso. A Babilônia tinha um plano de governo, um modelo de governo. Agora isso tinha passado. A Babilônia ela regia baseado na figura do rei. A Babilônia regia na ideia do regime absolutista. O ser principal era o rei. Mas com esse regime da Babilônia, a corrupção tinha se multiplicado. A corrupção tinha ganhado uma proporção imaginável. Então Dário, agora assumindo o poder, ele vai tentar diminuir a corrupção do seu país. É por isso que no verso de número 1 do capítulo 1, é por isso que no capítulo 6, no verso 1 do livro de Daniel, o texto começa assim: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Esse texto parece ser um texto jogado, parece ser um texto sem sentido, mas não, querido. Ele tem uma grande profundidade. Por quê? Porque Dário ele vai reorganizar o sistema político da nação que estava sob o seu comando agora. A nação, o mundo era governado, centralizado no rei, na figura do absolutismo. Então o que Dário faz? Dário ele faz a descentralização do poder. E na figura da descentralização, o que ele faz? Ele constitui 120 prefeitos. Ele divide o seu governo em 120 prefeitos. E ele cria agora 3 príncipes, ou 3 governadores, ou melhor dizendo, 3 fiscais de contas. Então eram 3 fiscais para 120 prefeitos. Então dá uma média do que de 40 prefeitos para cada fiscais. Então Daniel era um desses 3 governadores, um desses 3 fiscais do dinheiro público, daquilo que nós chamamos aqui dentro da Constituição brasileira de erário público. Ou seja, Daniel era uma espécie de fiscalizador. Era ele que iria fiscalizar as contas públicas administradas pelo governo. Então Daniel ele era responsável por 40 prefeitos. Então esses 40 prefeitos estavam sob a responsabilidade de Daniel. Mas tem um problema, querido. Presta atenção numa verdade que eu quero mostrar para vocês. O regime de governo mudou. Não mudou? De absolutismo para descentralização do poder. Não é mais a figura do rei agora. Agora ele descentraliza o poder. E ele passa o poder para 120 homens. E esses 120 homens seriam fiscalizados por 3 homens, por 3 fiscais ou 3 governadores. Mas a verdade que eu quero mostrar para vocês é que o regime de governo mudou, mas não o coração do homem. Olha a grande verdade que eu quero mostrar para vocês, que é um grande engano pensar que as coisas vão mudar para melhor em virtude das mirabolantes promessas dos políticos,
Mudam-se os partidos, mudam-se as figuras, mas o espírito e a cultura do aproveitamento são o mesmo. Eu fiquei pasmo com essa última eleição. Eu fiquei pasmo. Eu quero ter uma coisa bem clara para os irmãos, que eu não defendo partido nenhum, que eu não defendo candidato nenhum, mas eu fiquei horrorizado de ver homens e mulheres de Deus tomando partido nessa eleição. Eu fiquei assim abismado, sabe por quê? Porque as pessoas acreditavam que a Dilma iria continuar mudando o nosso país. Outros acreditavam, as igrejas passou a acreditar que o outro candidato, Aécio Neves, ele seria o quê? Ele seria o salvador da pátria. Irmãos, eu fiquei assim lamentavelmente chocado com essa atitude de alguns líderes da igreja tomando partido. Por quê? Porque o que muda a igreja, o que muda a sociedade, não é a figura de um homem, não é a figura de um plano de um governo. O salmista disse muito bem claro, ele falou de uma forma belíssima, e é muito mal interpretado pelos teólogos, pelos pastores, pelos ensinadores, pelos pregadores, quando o salmista disse: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu prometi para os meus alunos que eu gravaria um vídeo sobre política, mas eu decidi recentemente não gravar mais esse vídeo, mas a aula veio se encaixar perfeitamente, e eu quero explanar um pouquinho aqui do meu sentimento. O texto em Salmos, ele não diz que nós precisamos ter um político crente. O texto não diz que eu preciso ter um presidente cristão, um governador cristão, um prefeito, um vereador, um deputado, não. O texto não está informando isso, não que eu sou contra, eu estou falando que o texto está querendo dizer. O Salmo ele não diz que eu preciso ter um governador cristão. O Salmo está de forma categórica, de forma enfática, afirmando que nós precisamos ter uma nação que pensa, que tem a mentalidade do eterno. Nós precisamos ter uma nação que pensa como o eterno. O que me choca, sabe o que é? É que a igreja fica entrando em política e está esquecendo da sua maior missão, que é evangelizar. A missão da igreja é levar as boas novas aos cativos, aos oprimidos, aqueles que estão sofrendo à beira da marginalização. A igreja está esquecendo da sua maior vocação, que é o que? O evangelho, que é a evangelização. E nós, muitos líderes estavam pensando que pela mudança de governo mudaria as coisas, e não muda, querido. Não muda. É isso daqui que eu escrevi. Muda-se o governo, mas não muda o coração dos homens. Nós ia trocar 6 por meia dúzia. O que a igreja precisa entender é o seguinte: que nós precisamos criar uma consciência bíblica na nossa sociedade brasileira. Nós ia trocar uma pessoa corrupta por um outro corrupto. Nós ia trocar uma pessoa infiel por uma outra pessoa infiel. Nós ia trocar uma pessoa infame por um outro infame. É isso que nós não percebemos. É isso que nós não estamos percebendo. A igreja está deixando de cumprir a sua missão. Muda-se o coração, muda-se os partidos, muda-se o governo, mas não muda o coração do homem. E é isso que Dário ele simboliza aqui. É isso que esse texto ele deixa de uma forma muito bem clara para nós. Que ia mudar o governo, mas não ia mudar o coração e nem a atitude das pessoas. Nós não teremos uma vida melhor e sossegada com mudanças de governo. Nós teremos uma vida tranquila e sossegada quando a sociedade brasileira começar a ter um pensamento bíblico, ter um pensamento honesto, ter o seu pensamento e reconhecer que o Senhor Jesus é o verdadeiro Senhor das nossas almas, da nossa vida. É isso que nós precisamos internalizar. É isso que nós precisamos entender. Que não são pessoas que mudam a nossa realidade. Não são pessoas, pode ficar tranquilo, querido. Eu vi no Facebook várias pessoas dizem: nossa, eu estou com medo agora, porque ela voltou ao poder. Descanse. Deus ainda está no controle.
Essa lição de Daniel diz muito bem claro: muda-se governo, muda-se rei, mas o nosso Deus, Ele está no controle. Deus está no controle da nação brasileira. Fique tranquilo, descanse em paz, porque dentro da democracia humana existe uma soberania divina, e Deus não perde a rédea não, querido. Fique tranquilo, que essa eleição não pegou Deus de surpresa não. Deus está no controle dessa situação. Algo Ele tem para nos ensinar diante dessa situação. Descanse em paz, não confie no homem, não confie na força do homem, nem na inteligência do homem. É por isso que Provérbios diz: uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Essa lição ela nos ensina que Deus ainda está no controle. Então, no meio dessa podridão, no meio dessa corrupção, surge alguém incontaminado, surge alguém honesto. Quem que era esse homem? Daniel. Mais uma vez, ele não era produto do meio, ele não negocia seus princípios, ele nem venderia a sua consciência, ele manteria-se íntegro. Mas por que Daniel era íntegro? Por causa de uma palavrinha, por causa da sua fidelidade. Olha o verso de número 4, o texto diz: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Queridos, olha o que eu escrevi aqui: a fidelidade, a espiritualidade de Daniel é o alicerce de sua fidelidade diante dos homens. O que sustentava ele diante do reino era a sua espiritualidade. Observa que os homens procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do que? A respeito do reino. Eles ficou observando o que? Como era a conduta de Daniel na conduta palaciana, na corte. Eles queriam ver se Daniel era um corrupto. Eles queriam ver se Daniel estava sendo comprado, se ele estava recebendo propina. Eles começaram a olhar coisas na relação administrativa do erário público, como ele estava administrando dinheiro público, como ele estava fiscalizando, ele estava concordando com a corrupção do seu país, ou ele estava à parte, ou ele estava se vendendo, ou ele estava então negociando com os 40 prefeitos que estavam sobre o seu controle. Era isso que eles estavam procurando. Mas a base palaciana de Daniel era baseado na sua vida religiosa, era baseado na sua espiritualidade. Então é por isso que eu disse que a espiritualidade de Daniel é o alicerce de sua fidelidade diante dos homens. Quando nós temos uma base espiritual, nós permanecemos fiéis, mesmo quando sofremos conspiração. E por que Daniel sofreu conspiração? Verso 3. Olha o que diz o verso 3. Então mesmo Daniel se distinguiu. O que é distinguir? Distinguir é ser diferente. Ele era diferente do que dos outros dois príncipes. Os outros dois príncipes eram corruptos, faziam lavagem de dinheiro. Os 80 prefeitos pegavam o dinheiro público, gastavam para si, e você sabe o que eles faziam? Vista grossa. Mas Daniel não. Daniel, ele era corajoso. Daniel não foi corrupto. Daniel não vendeu-se. Daniel, ele não negociou princípios. Ele manteve-se íntegro. E isso causou o que? Ele foi diferente. Onde todos eram corruptos, ele permaneceu santo. Ele permaneceu incontaminado. Por isso que o texto diz que ele foi diferente. Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Perceba uma coisa na palavra espírito aqui, que é ruach em hebraico. O texto, o que Daniel está querendo dizer? É aquilo que Jesus disse: o que contamina um homem não é aquilo que entra, mas é o que sai.
Sabe o que o texto está querendo dizer aqui? Que você é reflexo dos seus pensamentos, que você é reflexo do seu interior, você pratica aquilo que você pensa, você é produto do seu pensamento. Então aquilo que você pensa determina os seus passos. Então é isso que Daniel está querendo dizer aqui. Eu fui diferente nas minhas atitudes. Por que distinguir aqui a atitude? E por quê? Porque eu tinha um espírito excelente, porque os meus pensamentos são puros, porque os meus pensamentos são honestos, porque os meus pensamentos são baseados na palavra de Deus. Entenda uma coisa, que o seu reflexo, as suas atitudes, é reflexo do seu pensamento, é reflexo do seu espírito. É por isso que Daniel foi diferente, porque Daniel, dentro do seu interior, ele era diferente. E Jesus, ele, de uma forma belíssima, ele diz: o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai, é aquilo que está dentro do ser humano. E Daniel foi um homem diferente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Quando os outros souberam disso, eles ficaram endemoniados, eles ficaram possessos, eles falaram: vamos destruir Daniel. Mas um homem que tem a sua base da fidelidade, baseado na espiritualidade, ele é íntegro na conspiração. E aí tramaram algo contra Daniel. Então eles olharam a administração de Daniel e viram que não tinha nenhum erro, não tinha nenhum desvio de conduta na sua vida palaciana, na sua vida pública. Ele cuidava do dinheiro público como sendo da casa dele. Observa no final do verso 4, que eu quero ensinar uma grande verdade para vocês. No final do verso 4, presta atenção, queridos, olha no final do verso 4 o que diz. No final do verso 4 diz assim: porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Olha para mim. Por isso que o texto no original ele é fantástico. Eles procuraram em dois momentos da vida de Daniel. O texto diz: primeira ocasião, eles procuraram algum erro na administração de Daniel e eles não acharam. E eles procuraram em que momento? No vício e culpa. Eles queriam pegar Daniel de qualquer jeito. A palavra vício aqui dá ideia naquilo que você não para de fazer. É igual o viciado do cigarro, o viciado na bebida. É uma coisa que é uma prática constante, que você sempre está fazendo. Então eles puxaram na administração pública e viram se Daniel tinha algum vício de corrupção, se mês a mês ele recebia propina, se semana a semana ele recebia algum dinheiro, se ele fazia algum tipo de coisa, se ele tinha uma prática constante com um determinado prefeito. E eles, averiguando a administração pública de Daniel, eles verificaram que não tinha nenhum vício. Ou seja, Daniel não tinha prática da corrupção. Ele não tinha prática do que? De lesar o erário público, o dinheiro público. Então eles viram que Daniel não tinha vício. Aí eles pensaram o seguinte: Daniel não tem vício, mas quem sabe lá atrás, no início da sua administração, ele deixou um vestígio e agora ele quer apagar aquele vestígio com a sua honestidade. É por isso que o texto usa a palavra vício e culpa. Vício e culpa são coisas distintas. Vício é uma prática constante que você não larga. E o que é a culpa? Uma coisa que você fez e se arrependeu, ou então você encobre para não ser descoberto. Eles foram tão sagazes que eles viram que Daniel não tinha vício de corrupção, mas eles pensaram: talvez Daniel no início fez alguma coisa, fez algum erro, e ele está encobrindo com a sua integridade hoje. Talvez a integridade de Daniel hoje seja reflexo para encobrir um erro do passado. E aí eles puxaram o que? Aquilo que nós chamamos na língua portuguesa da capivara de Daniel.
E eles viram que Daniel não tinha nenhuma culpa, não tinha nenhum registro no passado. O passado de Daniel não lhe condenava. Querido, isso é um grande ensino para as nossas vidas. Se nós puxarmos a capivara de muitos pastores, de muitos líderes, de muitas pessoas, nós vamos ver que existem barbárias, que existem coisas assim, que nós ficaríamos espantados de ver as atitudes deles no passado. E muitos são viciados no erro, viciados na corrupção, viciados no pecado. Vamos aprender com Daniel. Daniel não tinha nenhum vício e não tinha nenhuma culpa. Ele não tinha culpa no cartório. E isso deixou eles doidos. Isso deixou eles endemoniados. E aí eles fizeram o que? Eles tramaram. Que aí vai do verso 6, do verso 5 ao verso de número 9. Qual foi a trama? Ele sabia que Daniel era um homem de oração. Ele falou assim: olha, no erário público, na administração pública, nós não pegamos ele. Ele não tem vício nem culpa no passado. Ele não tem culpa no cartório. Então nós vamos pegar ele na onde? Na sua religião. Nós sabemos que ele é um homem de oração. Então vamos bajular o rei. E vamos tentar criar um mecanismo para pegar Daniel no que? Na sua própria religiosidade, na sua comunhão com o Eterno, na sua prática religiosa. Perceba aqui que o foco era a prática religiosa de Daniel. Eles queriam destruir a vida de Daniel. E o que eles fizeram? Eles bajularam o Dário. Eles chegaram lá e falaram: Dário, é o seguinte, tu és o nosso rei, diferente de Nabucodonosor. Nabucodonosor era centralizado nele. Você descentralizou o poder. E nós queremos que por apenas 30 dias você volte a ficar em evidência, como ficou a vida inteira Nabucodonosor. Como ficou 43 anos Nabucodonosor, você por apenas 30 dias. Você é o nosso rei. E nós queremos adorá-lo. Vamos fazer uma coisa, Dário. Durante esse período de 30 dias, ninguém vai fazer oração para outro Deus ou para outro homem a não ser o Senhor. Dário, baseado no seu orgulho, no seu ego, ele aceita a proposta. Ele achou graça diante dessa proposta. E esses homens foram mais além e disseram: por quê? Porque eles não queriam exaltar Dário, eles queriam matar Daniel. Cuidado, quando alguém está querendo nos abajular, às vezes não é para encher o nosso ego, é para prejudicar uma outra pessoa. Muito cuidado. Nós que somos líderes, nós que estamos na frente de trabalho, existem pessoas para massagear o nosso ego. Eles criam situações para prejudicar um outro companheiro que está sendo fiel diante de Deus. E Dário então cai nessa lábia. Dário, baseado no ego humano, na bajulação, ele aceita esse pedido. E eles vão mais longe e diz: olha, qualquer um que praticar isso, que não seja para ti a oração e a veneração, a adoração, seja lançado nas covas dos leões. A Babilônia jogava na fornalha, nós jogaremos na cova dos leões. Eles queriam atingir diretamente Daniel. Aí nós entramos no tópico de número 2 da nossa lição. Daniel, um homem íntegro, que não transigiu com sua fé em Deus. Aí nós vemos do capítulo 6, do verso 10 ao verso 16. Queridos, eu fiquei assim vislumbrado com o verso 10, que diz assim: Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, ele soube que ele era o alvo. A Bíblia diz que ele não desesperou, ele entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos
e orava e dava graças a Deus diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Isso me chama a atenção. Daniel, na trama, no pedido que eles fizeram ao rei, ele não estava. Percebe que quando nós estamos misturado com o sentimento humano, nós não percebemos que estamos transigindo leis. Por quê? Porque se era um pedido baseado dentro do governo, os 3 fiscais do erário público tinham que estar presentes. Mas Daniel não estava presente. Por quê? Porque ele era a vítima, ele era o alvo, ele era a pessoa que queriam a morte, que queriam prejudicá-lo. Mas Dário não atentou para isso, porque ele estava movido, envolvido pelo egocentrismo. E o egocentrismo não permite enxergar a astuta das outras pessoas. Percebe isso no seu ministério, querido. Perceba isso na sua vida. E Daniel, quando soube que fizeram esse decreto, e que era um decreto irrevogável, Daniel continuou o mesmo. É isso que é integridade. O íntegro não muda a sua agenda. O íntegro, ele continua o mesmo em qualquer circunstância da vida. Daniel continuava o mesmo. Ele foi fiel quando chegou à Babilônia como escravo. Ele era um Zé Ninguém, vamos dizer assim. Ele era um Zé Ninguém ainda na Babilônia. Ele era um escravo. Ele permaneceu íntegro. Eu não vou comer essas mazelas. Eu já expliquei Daniel 1, verso 8. Ele se manteve íntegro. E agora, diante da prosperidade, agora ele estava com provavelmente 70 anos de idade já, Daniel. Já estava sendo próspero, já tinha dinheiro, já tinha nome, já tinha status. Mas ele não permitiu que a fama, que o status, que a glória, que os holofotes permeava a vida dele, corrompesse os seus princípios. E infelizmente, nós vemos hoje pessoas, quando Deus exalta ele nessa nação, ele permite que a fama, que o dinheiro, que os holofotes corrompam eles. Irmãos, eu fico indignado com esses homens que ficam falando que não são corruptos, que não negociam o evangelho, mas nos bastidores eles se corrompem, nos bastidores eles negociam. Quando eles saem da congregação, quando eles acabam o culto, se você dá uma determinada oferta, eles reclamam com você que foi pouco, que ele não era homem daquela estirpe, ele era homem para receber muito mais. Irmãos, quando nós atingimos a fama é um grande perigo. Por quê? Porque nós abaixamos a nossa guarda e nós não percebemos que o diabo ele trabalha nesse quesito. Quando Deus nos eleva, o diabo procura de uma forma ou de outra tocar no nosso coração, tocar na nossa alma, para que nós perdemos o que é a integridade. Mas Daniel não. Daniel, tanto na fama como no anonimato, ele continuava íntegro. Ele foi íntegro no anonimato, e ele estava sendo íntegro agora, quando os holofotes estavam diante dele. Ele não negociou seus princípios. A sua integridade era a mesma. Ele não se deixou seduzir pela fama nem pela riqueza. Ele é um homem absolutamente confiável. Daniel incomodava a equipe de governo de Dário. Era isso que Daniel era. Daniel era o que? Um homem que incomodava o sistema corrupto. Infelizmente nós temos isso. Quando um homem ameaça o sistema corrupto de uma empresa, de um negócio, até dentro da igreja, ele é o que? Segregado. Ele é o que? Ele é exterminado. Tentam o que? Colocar ele fora do esquema. Tira ele da panelinha. Tira ele do esquema. Por quê? Porque ele é uma ameaça. Sempre as ameaças têm que ser tiradas. E Daniel era um homem que incomodava a equipe de governo de Dário.
Um funcionário honesto é uma ameaça para o sistema viciado pela corrupção. Uma jovem que não transige em seu namoro, ela é vista como alguém antiquada. Um comerciante íntegro é uma ameaça para o sistema de propina. A vida de Daniel prova, mais uma vez, que a integridade implica em você fazer o que é certo quando ninguém olha, ou mesmo quando todos transigem. Integridade vai muito mais além do que aquilo que nós pensamos e acreditamos. Ser íntegro é agir de maneira correta, mesmo quando ninguém está vendo, e mesmo quando todos estão aplaudindo e dizendo que é correto aquela atitude, mas você mantém-se firme. Isso é ser íntegro, é manter princípios, mesmo diante de todos. Mesmo todos estão dizendo que é verdade, você diz que é mentira. Você não vai negociar os seus princípios, você não vai aceitar as ideias ou as ideologias da massa. Você vai ficar com uma minoria, ainda que essa minoria seja só você, ainda que essa minoria seja as pessoas menos intelectuais, mas fica firme, mantenha os seus princípios. Por quê? Porque Deus gosta desse negócio da minoria. Lembra quando todos pediram a crucificação de Jesus? Eles estavam certo ou errado? Errado. A minoria não queria, os discípulos não queriam, mas eles não tinham voz ativa. E aprenda uma coisa: sempre a minoria não tem voz ativa. A única pessoa que ouve a voz da minoria é o Eterno. O Eterno sempre nos ouvirá. Ele sempre nos ouvirá. E ele estava ouvindo a decisão de Daniel. A vida de Daniel, então, ela nos prova que nós podemos ser íntegros em meio à crise. Ela não depende de elogios, nem muda a sua rota por causa das críticas. Uma pessoa íntegra cumpre com a palavra empenhada, e o aperto de mão vale mais do que o contrato. E aí eu escrevi o seguinte: o que me chama a atenção é que Daniel não mudou a sua rotina de vida por causa de uma inverdade. Ele continuou com a mesma rotina da sua vida. Entrou no seu quarto, abriu a janela para a banda de Jerusalém e orava 3 vezes ao dia. Ele continuou mesmo e com a mesma intensidade. Ele não trocou oração por murmuração. Ele não trocou adoração por murmuração. Ele não trocou ações de graça para maldizer o Eterno. E aí eu concordo com Stuart, quando ele disse que a verdadeira cova dos leões de Daniel foi o seu quarto. O seu quarto foi a verdadeira cova de leões, porque quando ele foi lançado, ele confiava plenamente no Eterno. Ele confiava plenamente que a sua vida estava entregue nas mãos do Eterno. Mas imagine a mente de Daniel, quando ele soube da sentença e quando ele entra no seu quarto, o que passava na cabeça daquele menino, o que passava na cabeça daquele ancião, um homem já de 70 anos, um homem já experiente, vivido, um homem que tinha aquela posição. Será que ele não pensou, transige ou não transige? Será que eu abro mão 30 dias apenas de oração? Será que eu devo parar apenas 30 dias para não ser morto? Será que é por um pequeno momento eu vou preservar a minha vida e vou queimar o meu testemunho diante de Deus? Aquele quarto foi a cova de leões de Daniel. Aquele quarto foi o seu Getsemane. Aquele quarto foi o lugar onde ele foi tentado. Ele sabia que poderia ser destroçado pelos leões, mas o diabo, ele prefere que preservemos nossas vidas, mas percamos o nosso testemunho. Irmãos,
Prefira o testemunho do que a preservação da vida. Olha, presta atenção no que eu vou dizer. Será que eu mudo a minha rota 30 dias e tudo volta ao normal? Aprenda uma coisa: o pecado, ele é rápido e ligeiro, mas as suas consequências são eternas. Ele não se escondeu das atividades religiosas. Era apenas 30 dias. O pecado, ele é rápido e ligeiro, mas e as consequências? Elas são eternas. E as consequências? Elas são para toda a eternidade. São 30 dias que iria determinar o destino final da eternidade de Daniel. Aí nós aprendemos mais um detalhe: que o íntegro, no meio da adversidade, ele mantém os seus próprios princípios. Ele não deixou de orar. A Bíblia diz que ele manteve a oração, porque a oração era a base da sua fidelidade a Deus. Daniel, ele orava e a sua oração era constante. Ele tinha o hábito de orar, e ele não suspendeu o seu hábito e a sua prática de oração, mesmo quando foi informado que era contrário às circunstâncias diante dele. As circunstâncias mudaram, mas Daniel não mudou. O íntegro, ele não muda diante das circunstâncias. Outra coisa que eu aprendo, que a oração de Daniel, ela foi regular. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele não diminuiu o seu ritmo de oração. Ele não mudou a sua agenda. Ele orava de manhã, à tarde e à noite. Ele fazia o quê? Ele fazia as suas 3 orações rabináticas, as 3 orações judaicas. Ele fazia a oração Shaharit, ele fazia a Minhá e ele fazia a Arvit. Ele fazia as 3 orações. Ele fazia a oração de manhã, ele fazia a oração da tarde e a oração ao anoitecer. Por quê? Porque ele acreditava no seu Deus. Ele acreditava que a oração era o único veículo que manteria o contato dele com Deus. Não são as circunstâncias que fazem nós nos relacionarmos com Deus, é a intensidade da nossa oração. Então ele não muda a intensidade. Outra coisa, ele tinha confiança, porque quando ele abre as janelas para a banda de Jerusalém, ele acreditava naquilo que Deus tinha falado para Salomão. O que Deus falou para Salomão na inauguração do templo? Que toda oração feita naquele lugar, Deus ouviria. E ele lá na Babilônia, ele tinha o seu quarto, a janela ele abria para Jerusalém, e ele sabia que a oração feita em destino daquele lugar, Deus ouviria. Sabe o que é isso? É confiança, que quando nós clamamos, existe um Deus que ouve as nossas orações. Não pare de orar, querido, por nenhuma circunstância dessa vida. Outra coisa, ele era um homem de coragem, ele não se escondeu, a janela ficava aberta. Ele queria estar demonstrando para todo mundo que ele ainda era um homem íntegro, que ele confiava no Deus de Israel e que o seu Deus era a razão da sua vida. Ele não temeu as circunstâncias, porque ele confiava num Deus que estava no controle de todas as coisas. Ele sabia que o socorro vinha a qualquer momento. Uma outra coisa que nós aprendemos, e nessa oração ele agradecia. Irmão, como um homem poderia agradecer sentenciado à morte? Somente um coração íntegro pode agradecer quando as coisas não vão bem para ele. E a última coisa que nós aprendemos nessa oração, que era cheia de intensidade. Daniel não apenas orou e deu graças, ele fez súplicas. Ele pôs toda a intensidade da sua alma em seu clamor a Deus. Súplica é uma oração com forte grau de intensidade. É falar com derramamento de alma. Foi aquilo que Ana fez. Ela derramou a sua alma perante o Senhor. E no terceiro tópico nós aprendemos grandes verdades. Terceiro tópico, Daniel na cova dos leões, do verso 16 ao verso 24. No número 1, o autor colocou assim: Daniel preferiu morrer a se dobrar diante de um edito maligno. Você não pode evitar que os homens maus tramem contra você, mas você pode orar e Deus pode frustrar os seus propósitos ímpios. É inevitável a trama dos homens maus,
mas a certeza que Deus pode intervir quando você ora. Número 2 diz assim: Daniel foi protegido da morte pelo anjo do Senhor. Irmão, aquele dia foi um dia inédito, foi um dia onde Daniel não foi mais incomodado pelo diabo. Naquela noite, Satanás não mais incomodou Daniel. Daniel teve a presença exclusiva do Senhor Jesus Cristo. O mesmo anjo que guiou Jacó do início ao fim da sua vida esteve com ele naquela noite. O mesmo anjo que esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha foi o mesmo anjo que abençoou Daniel durante aquela noite. Aquele que anos depois mostraria sua autoridade sobre os ventos e sobre as ondas do mar, naquela noite demonstrou toda a sua autoridade, fechando, exterminando os instintos animais daqueles animais. Naquela noite foi uma noite onde o Senhor Jesus se apresentou literalmente, tendo o controle de todas as esferas da natureza. De todas as esferas da natureza, Deus sempre tem o seu controle. A cova de Daniel, ela nos mostra mais uma coisa: que quando cuidamos da nossa integridade, Deus cuida da nossa reputação. Quando nós cuidamos da nossa integridade, Deus cuida da nossa reputação. Daniel não podia administrar a orquestração dos seus inimigos, nem fazer o rei retroceder, nem mesmo recusar a ir à cova dos leões. Ele não podia tapar as bocas dos leões, mas podia manter-se íntegro, e isso ele fez. Então, quando nós nos mantemos íntegros, Deus cuida da nossa reputação. Ele não podia fechar a boca dos leões, mas ele podia o quê? Orar e pôr a sua confiança em Deus, e isso ele fez. Então cabe a nós mantermos fiéis, velar pelo nosso testemunho, honrar a Deus com a nossa vida. Cabe ao Senhor Jesus nos livrar das garras do inimigo. Daniel creu em Deus e o anjo fechou a boca dos leões. E eu aprendo mais uma coisa: que quando cuidamos de nossa integridade, Deus defende nossa causa contra os inimigos. E para fechar a aula de hoje, eu digo para você, eu digo para mim mesmo, que somente os íntegros alcançarão a eternidade. Você quer ir morar no céu? Você quer passar toda a eternidade com o Senhor Jesus lá na glória? Gozar da sua plenitude, gozar da bênção eternamente? Seja íntegro, meu irmão. Seja íntegro, minha irmã, que nós podemos ter certeza de uma coisa: que aqueles que se manterem íntegros nessa vida verão a Deus na eternidade. Que o Eterno continue abençoando a tua vida, que o Eterno continue abençoando o teu ministério e toda a tua casa, em nome de Jesus.